escritor vai visitar o seu pai em condições de saúde muito ruins e durante a visita, ele começa a recordar de eventos relacionados à sua irmã gêmea e aos desejos problemáticos que levaram à tragédia que o fez afastar de sua família anos atrás. A história começa com Ned dirigindo para a casa de sua família com a sua nova namorada, Toni. Quando estão chegando, Toni pede a Ned que fale para a sua família que ela é uma atriz. No entanto, durante a viagem, eles batem em algo, o que faz Toni gritar. Ned a tranquiliza, dizendo que foi apenas um canguru. Depois de remover o canguru do caminho, eles finalmente chegam à casa da família, onde a irmã de Ned, Sally, os recebe. Porém, ela fica muito surpresa ao ver a nova namorada de seu irmão. Como seu pai já está dormindo, Ned e Tony decidem passar a noite no quarto de infância de Ned. Lá, Ned visita o quarto de sua falecida irmã gêmea, Kate, e relembra como ela brincava com ele e apreciava cócegas. Mais tarde, ele tenta fazer o mesmo com Tony, mas as coisas se tornam mais íntimas. No dia seguinte, pela manhã, eles vão visitar o pai de Ned. Bruce, o pai, está morrendo de uma doença cardíaca congestiva e se recusa a fazer o tratamento com máquinas para prolongar sua vida por alguns meses. Mais tarde, Sally confronta Ned sobre trazer Tony e questiona por que ele não está focado na família, especialmente agora que Bruce está morrendo. Ned muda de assunto e pergunta se Sally vai ficar após a morte do pai, mas ela revela que o banco já possui a casa e eles só vão herdar os itens da oficina de Bruce. Durante o almoço, Tony pergunta sobre a Kate, deixando Ned desconfortável. Sally revela que Kate se foi, e Bruce comenta sobre a fraqueza de Ned por mulheres, o que deixa Ned desconcertado e sem apetite. Ele sai para refletir e tem lembranças perturbadoras de quando encontrou o corpo de seu irmão mais velho anos atrás. Tony pergunta como Kate faleceu, e Ned simplesmente diz que foi um acidente de carro. Ele verifica a oficina de seu pai, mas fica desapontada ao ver que a maioria dos itens não vale a pena vender. Mais tarde, Ned acorda no meio da noite e ouve seu pai chorando. Incapaz de consolá-lo, Ned visita sua antiga sala e encontra uma medalha de montaria em touros, lembrando de seu irmão mais velho em sua infância. Ned decide escrever sobre seu passado, incluindo a morte de seu irmão, o que o atormenta desde a sua chegada e como ele culpa seu pai pela tragédia. No dia seguinte, Sally deixa um bilhete para Ned, então ele fica responsável de cuidar do seu pai. Ele escapa silenciosamente e volta para sua antiga sala para continuar escrevendo sobre sua vida. Quando seu pai o encontra, Ned finge que está trabalhando em um novo livro. O pai traz à tona eventos do passado, mencionando a morte de Kate porque Ned fugiu sem dizer nada. No entanto, Ned não dá importância a isso porque Tony o chama. Isso irrita seu pai, que fica furioso por Ned não estar prestando atenção às necessidades da família em um momento crítico. Ned ajuda Tony a subir em um touro mecânico que eles costumavam usar para praticar montaria. E isso traz à tona lembranças do passado, de quando ele viu uma linda garota chamada Tamara montar um touro mecânico durante um show. Ned mostrou interesse por ela, o que levou Kate a reagir com raiva, dando-lhe um tapa e saindo. Tamara se aproximou de Ned e convidou ele para dançar, mas Kate voltou inesperadamente de moto e interrompeu o momento. Mais tarde, Sally entrega a Ned uma lista de instruções para cuidar de seu pai, enquanto ela tira alguns dias de folga. No dia seguinte, Tony encontra Ned escrevendo novamente e exige que ele a entretenha, já que ele a trouxe até lá. Ela tenta seduzi-lo e ele rapidamente cede. Tony, cobrindo-se, pergunta por que ele nunca olhou para o rosto dela durante os seus encontros íntimos. Ned evita a pergunta e lembra a ela que eles vão se casar. Ela fica desapontada com a resposta e tenta sair, mas Ned promete que a ama e isso faz eles se aproximarem novamente. No entanto, Ned tem dificuldade em se apresentar e fica perturbado quando olha para uma foto de seu pai, deixando Tony magoada com a situação. Mais tarde, o alarme de Bruce toca, mas Ned está ocupado queimando lixo na oficina do pai. Bruce fica muito irritado e tenta ficar em pé por conta própria, conseguindo por um momento, mas depois ele acaba caindo no chão.
Tony percebe isso e vai ajudá-lo, mesmo ela não gostando da situação. E ela até ajuda ele a trocar de roupa, já que ele tinha se urinado. Bruce pergunta por que uma mulher como Tony está se casando com Ned, quando ela poderia estar em Hollywood buscando fama, o que agrada Tony, pois seu sonho é ser uma atriz. Ned volta para casa e, ao entrar no banheiro, ele lembra-se de quando viu acidentalmente Kate sem blusa pela primeira vez. No quarto, Kate se deita ao lado de Ned e pede ao irmão que faça cócegas nela. No entanto, acidentalmente a situação se torna constrangedora e ele fica excitado. Isso deixa Ned envergonhado e ele pede desculpas à irmã. No presente, Ned prepara um jantar romântico para Tony, mas a encontra lendo o que ele havia escrito antes, revelando seu encontro desconfortável com a irmã. Ele mente, dizendo que é ficção, mas Tony duvida. Furiosa ao descobrir o seu passado perturbador, ela o agride, mas ele revida. Ele imediatamente pede desculpas, mas Tony o chama de nojento e sai correndo. Ned pega uma garrafa de bebida e bebe até não aguentar mais. Naquela noite, ele acorda ao ouvir um carro se afastando e percebe que Tony está dentro dele. Ned confronta seu pai e descobre que ele ajudou Tony a encontrar alguém para levá-la até a cidade. Ele repreende o seu pai e o culpa pela morte de seu irmão mais velho, chegando até a ameaçar sua vida antes de sair. Ned corre para seu carro para seguir Tony, mas acaba passando por cima de um buraco, perdendo o controle de seu veículo e ficando preso na areia, enquanto Tony desaparece em outro carro. Com o coração partido, Ned fica muito furioso. Na manhã seguinte, ele volta para a casa de seu pai a pé. Ele prepara o remédio de seu pai, mas o homem assustado segura uma arma e aponta para Ned, suspeitando que o filho o quer morto. Ned explica que estava bêbado na noite anterior, mas seu pai ainda está desconfiado. Ned pede desculpas ao pai e promete que vai ficar tudo bem. Com isso, Bruce abaixa a arma e permite que seu filho o ajude. Enquanto Ned ajuda seu pai a tomar banho, ele tem outra lembrança de anos atrás, quando chegou em casa tarde após beber com os amigos. Ele viu sua irmã gêmea na cozinha e depois foi até um lago para limpar um ferimento. Kate o seguiu e se juntou a ele para nadar. Kate compartilhou que não se importaria se nunca beijasse outro homem. Isso deixou Ned desconfortável e ele tentou mudar de assunto. Mas Kate revela que se sentia bem quando deixava ele excitado e ofereceu a oportunidade a Ned de tocá-la, prometendo que seria um segredo entre eles. Ela o beijou e os dois se aproximaram mais do que nunca. Ned sempre se sentiu culpado por esse momento, enquanto Kate estava satisfeita por ter conseguido o que queria. Ned volta à realidade e oferece uma toalha para seu pai se enxugar. Mais tarde, Ned sai para fumar um cigarro e organizar seus pensamentos. Quando ele volta, encontra seu pai deitado na cama, sem os travesseiros, o que o faz lutar para respirar. Ned rapidamente ajuda seu pai a se levantar e seu pai reclama por Sally ter deixado ele aos cuidados de seu filho. Ned tenta alimentar seu pai, mas ele recusa a ajuda do filho. Independentemente da paciência de Ned, parece que seu pai desistiu de viver. Nesse momento, Ned tem outra lembrança de quando estava brincando com a sua irmã mais nova, Sally. Kate apareceu e disse que Cliff, seu irmão mais velho, queria vê-lo. Kate o leva para o celeiro e Ned temia que ela tivesse revelado o segredo deles ao irmão mais velho. No entanto, Kate aparentemente disse a Cliff que foi Ned quem a seduziu. Cliff questionou o motivo de Ned ter feito isso, mas Ned não respondeu e provocou Cliff, perguntando o que ele faria a respeito. A briga entre os dois irmãos começou com Cliff deferindo um soco em Ned. Kate chamou seu pai para interromper a briga e ele usou a sua força física para separá-los, enquanto a sua filha defendia Cliff e afirmava que a culpa era de Ned. Bruce, o pai, ordenou a Ned que acompanhasse a Kate até uma festa e a levasse para casa quando ela estivesse totalmente satisfeita. Ned olhou para seus irmãos e viu Kate beijando a cabeça de Cliff enquanto ela expressava seu ódio por ele.
De volta ao presente, o pai de Ned pede que seu filho o leve até a barragem seca. Enquanto estão lá, o pai revela que tentou preencher o papel de sua mãe após a morte dela, mas não sabia como fazer isso direito. Bruce percebe que Ned ainda o culpa pelo suicídio de Cliff e expressa que sempre foi rígido com os filhos porque sabia que o mundo seria difícil com eles. Refletindo sobre isso, Ned lembra do dia da festa em que estava com Kate. Ela tentou flertar com ele e o convidou para um lugar onde pudessem ficar sozinhos. Mas Ned recusou e encontrou Tamara, a quem beijou na frente de Kate, fazendo-a chorar e se afastar para conversar com Cliff. Depois de ter um momento íntimo com Tamara, Ned voltou para casa todo feliz. Mas durante o caminho, ele percebeu que o carro de Cliff havia sofrido um acidente. Ao verificar o carro, ele encontrou o corpo sem vida de Kate no banco de trás. Ned chorou desesperadamente por sua irmã e gritou por Cliff. No dia seguinte, Ned encontrou o corpo de seu irmão que estava pendurado no celeiro. De volta ao presente, Sally finalmente retorna para casa e prepara uma refeição para seu pai. Ned anuncia que terminou seu novo livro e que está prestes a partir. Ele se oferece para levar o jantar de seu pai pela última vez. No entanto, Sally faz uma revelação surpreendente. Ela disse que seguiu Kate e que também estava no lago quando Ned e Kate estavam juntos. Ned se sente envergonhado, mas Sally garante que o perdoou pelo que fizeram há muito tempo. Ela revela que Cliff passou pela mesma situação de Ned, mas a culpa foi demais para ele, o que o levou a tirar sua própria vida após o acidente de carro. Sobrecarregado por essa revelação, Ned corre para o quarto de seu pai. Mas Sally o impede, pedindo que ele não conte toda a história a Bruce, pois isso partiria o coração dele. Chegando ao quarto de seu pai, Ned confessa que deixou a Kate sozinha na festa porque ele queria ficar com a Tamara. Ele admite que seu pai tinha razão, sua fraqueza eram as mulheres. Ele se culpa pela morte de Kate e de seu irmão mais velho. Chorando, Ned pede desculpas por odiar e culpar o seu pai durante todo esse tempo. Ned desmorona ao lado de seu pai e Bruce coloca a mão sobre a cabeça do filho para confortá-lo, finalmente reconectando seus relacionamentos rompidos. Pela manhã, Sally acorda Ned e dá a notícia triste de que Bruce faleceu durante o sono. Então Ned e Sally se preparam para o velório e, eventualmente, espalham as cinzas de Bruce na fazenda. Após o velório, Sally leva Ned para a comunidade onde ela trabalha. Ele teme que ela fique sozinha agora que seu pai faleceu, mas ela aponta para as crianças que ela cuida na comunidade, orgulhosa por ter 20 crianças que a chamam de tia. Ned diz que Bruce nunca percebeu que Sally era sua maior conquista e não a bela Kate. Logo, Ned queima o manuscrito de sua autobiografia, decidindo deixar o passado para trás. Ele então abraça a sua irmã e se despede dela. Enquanto ele dirige de volta para a cidade, ele encontra a etiqueta de Tony ainda em seu carro. Então a coloca no painel, questionando-se se ele ainda tem a chance de consertar as coisas com a sua namorada. E aí, o que você achou dessa história? Se você achou esse vídeo interessante, eu sugiro que dê uma olhada em outros vídeos aqui do canal. Agradeço por sua audiência.